Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, o dia de Páscoa. Que significado tem essa data no mundo, para os cristãos, para os não cristãos? Hoje, para responder a essas e outras perguntas, estamos aqui com a presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela presença, Divaldo. Muito obrigado, Ana. E a primeira pergunta é essa: qual é o significado da Páscoa para o Espiritismo? Para nós, a Páscoa não tem o significado de outras doutrinas derivadas do cristianismo primitivo. A Páscoa é uma celebração judia, naturalmente evocando a escravidão do Egito, a libertação e o culto em memória daqueles acontecimentos. O fato de Jesus ter experimentado o opróbrio, a humilhação e a tragédia nos dias da Páscoa é porque ela já era bem anterior. Nós evocamos aquela semana trágica, de tanta angústia, com um sentimento de compaixão e um sentimento de ternura pelo Mestre incomparável. Mas para nós não tem um significado religioso, como outras doutrinas do cristianismo atribuem e como os judeus também a consideram. E qual é o significado, então, da paixão, da crucificação, da morte e da ressurreição para o Espiritismo? Para nós espíritas profundamente cristãos, essa semana é é a história da tragédia da humanidade, porque ele foi condenado injustamente, depois da traição de um amigo que lhe era devotado, foi negado pelo seu companheiro de todas as horas e esteve a sós. Nisso há uma lição notável, de que o nosso testemunho é sempre pessoal e é sempre solitário. Então, quando nós consideramos aquele momento em que ele está no pretório para ser julgado pelo dominante estrangeiro que esmagava o povo hebreu e que recorreu ao seu prestígio, porque Roma crucificava numa herança tradicional da Fenícia, então nós vemos a figura incomparável de Jesus, o doce cordeiro viajando para o matadouro. Então isso é um convite para nós considerarmos que a existência física é também uma grande jornada de testemunhos, de solidão e de experiências iluminativas. Logo depois, a crucificação é o momento culminante da trajetória do homem que reverteu a história, que modificou a estrutura sociológica do pensamento histórico. Mas, ao mesmo tempo, consideramos, se não tivesse havido a crucificação, portanto a morte, nós não teríamos a madrugada luminosa da ressurreição. Aquelas dores foram todas atenuadas quando os discípulos, e Maria de Madalena em particular, encontraram a sepultura vazia, e ele vai se apresentar logo depois, no local em que os amigos estavam amedrontados, reunidos, depois de haver falado com Maria de Madalena. Considero, pessoalmente, um dos momentos culminantes do cristianismo, quando ele elege uma mulher que fora equivocada e que realizou a mais notável trajetória de transformação moral interiormente, para poder fazer dela a mensageira das boas novas. Para mim, este é o instante culminante da vida feminina na história da humanidade. E ela se torna a porta-voz da grande notícia. E como era natural, tida em suspeição, não recebeu a compreensão nem dos melhores amigos. E ele logo depois aparece para poder confirmar a glória da imortalidade da alma. E no sábado de Aleluia, onde existe a queima do boneco representando Judas, algumas pessoas já te perguntaram, Divaldo, mas a tarefa, quer dizer, Judas já veio com essa tarefa de trair o mestre? Não, nós sempre consideramos que ninguém traz a destinação para uma tragédia desta natureza. Estava dentro da sua opção, sendo ele possivelmente, do ponto de vista moral, mais fragilizado, segundo uns, segundo outros, considerando que Jesus ia trazer uma revolução à Terra, e ele levou isso ao pé da letra,
considerando uma revolução política para poder restaurar o trono de Israel sobre todo o mundo, já que ele era o Messias. E o Messias tradicional deveria ser voluptuoso, dominador, esmagando as nações que se deveriam submeter ao cetro israelita. Então Judas, na sua perturbação íntima, e assolado por espíritos perversos que sintonizaram com ele no momento dos conflitos, teria ido levá-lo a esta situação, certo de que, no momento azado, ele reagiria, e então ele anteciparia a revolução. De uma forma ou de outra, não se justifica. Ninguém está predestinado a trair um amigo, ainda mais aquele amigo especial. Foi o momento da grande debacle moral do companheiro. E é de enternecer que quando Jesus volta pela ressurreição e Maria Madalena vai abraçá-lo, ele pede que não o faça, porque, segundo a tradição, ele teria ido às regiões inferiores para buscar Judas. Nesse sentido, até que anuímos com a Igreja Católica, quando fala que ao terceiro dia ele desceu aos infernos, entre aspas. Esses infernos seriam da consciência do companheiro iludido e arrancou-o daquele estado lamentável para que ele tivesse ensejo de reencarnar-se, o que fez durante todos os séculos, até sublimar-se na condição de Joana d'Arc, quando resgatou a tragédia do Gólgota da sua traição. Você tocou num ponto também tão importante que, no momento do testemunho de Jesus, os apóstolos abandonaram o mestre tão querido. Qual é a visão do Espiritismo nesse ponto? A fragilidade humana. Como nós somos resultado das nossas emoções. Enquanto tudo eram esperanças, expectativas, promessas, o júbilo cantava o hino na alma daqueles homens e mulheres. Mas no momento do testemunho para o qual Jesus viera, e lhes disse muitas vezes, naquela semana mesmo, quando subia a Jerusalém e recebeu a ovação do povo no Domingo de Ramos, há um momento em que o Espírito Joana de Ângeles me leva a reflexionar da seguinte maneira: a entrada triunfal em Jerusalém. Jogam tapetes, tecidos, para que ele pudesse passar como um grande rei sob o tapete vermelho. Mas, em realidade, ele vai montado no jumento. E aquelas homenagens são para o jumento, não para ele. Porque ele está acima da terra como uma ponte que liga o mundo à divindade. Então é curioso notar que realmente aqueles companheiros não esperavam. Esperavam que naquela consagração eclodisse a revolução e ele se tornasse o rei da terra. Mas ele não era, não viera para isto. No entanto, vale considerar que enquanto os homens que estavam ao seu lado afastaram-se, as mulheres foram de muito fiéis. Com exceção de João, que era ainda quase um adolescente, 16 anos, um pouco mais talvez, e as mulheres com quem ele sempre contou. Estiveram ao seu lado, mesmo no pretório, depois na Via Crucis, posteriormente ao lado da cruz, demonstrando que Jesus foi o primeiro feminista da humanidade. É ele que estabelece o primeiro código de libertação da mulher, que a dignifica e que, através desse gesto, demonstra como nós somos fracos diante dos grandes testemunhos. Por isso os amigos afastaram-se. Divaldo, e a diferença entre ressurreição e reencarnação? É tão linda essa proposta, nessa pergunta, porque alguns adversários da reencarnação, dos arraiais cristãos, católicos, evangélicos, presbiterianos, etc., sempre se referem que há ressurreição, não reencarnação. A diferença é muito sutil. No Evangelho, vamos encontrar a palavra ressurreição em duas posturas. Há a ressurreição dos mortos e há a ressurreição da carne. Ressuscitar dos mortos é retornar da tumba. Jesus ressuscitou dos mortos. E a ressurreição da carne é nascer novamente na carne, reencarnar. João era a reencarnação do profeta Elias. Então, a diferença entre ressurreição e reencarnação é que a ressurreição é o retorno da vida espiritual e a reencarnação é o retorno no corpo físico.